O sol da manhã infiltrava-se pelas amplas janelas da cobertura em Ipanema, encontrando Leonardo Martinez absorto na análise de relatórios financeiros. Como CEO das empresas Martinez, um dos maiores conglomerados do setor sucroalcooleiro do Brasil, estava acostumado a lidar com números, mas algo nos dados da fazenda Santa Clara o perturbava profundamente. Localizada em Valença, cidade histórica a 166 quilômetros do Rio de Janeiro, Santa Clara era mais que uma propriedade. Era o coração do Império Martinez. Foi ali que seu avô, Antônio, iniciou tudo, transformando terras praticamente abandonadas em um dos mais prósperos canaviais do país. Os números não mentem. Filho, a voz de seu pai, Alberto Martinez, ecoava em sua mente. Santa Clara está com problemas sérios de produtividade. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Na tela, a foto de Isadora, sua noiva. Linda, sofisticada e de família tradicional, ela representava tudo que a sociedade esperava para o herdeiro dos Martinez. O noivado de 2 anos era mais fruto de uma decisão pragmática do que de uma paixão verdadeira, algo que vinha incomodando Léo cada vez mais. Isa, ele a interrompeu antes que ela começasse a falar sobre os preparativos do casamento. Preciso ir a Valença. Santa Clara precisa de atenção pessoal. A irritação na voz dela foi imediata. Aquela fazenda velha de novo. Por que se preocupa tanto com ela? Não é só uma fazenda, Isadora. É nossa história. História não paga as contas, querido. Você precisa se concentrar no futuro, não no passado. E nosso casamento é parte desse futuro. A irritação cresceu dentro dele, mas Léo a conteve. Em poucas horas, sua decisão estava tomada e comunicada. Primeiro ao conselho diretor, que tentou dissuadi-lo de ir pessoalmente a Valença, depois a Isadora, durante um tenso jantar no Fasano. Sua noiva, deslumbrante em um vestido vermelho que realçava seus olhos azuis, não escondia sua contrariedade. Você está diferente, Léo. Distante, observou ela, suas palavras carregando mais verdade do que imaginava. É como se esse casamento não fosse importante para você. A observação o atingiu com força, talvez porque carregasse uma verdade que ele vinha tentando ignorar. Seu relacionamento com Isadora sempre foi mais sobre conveniência do que amor. Ela era linda, elegante, bem educada, o tipo de mulher que sua família e a sociedade esperavam ver ao seu lado. Mas havia muito tempo que ele se questionava se isso era suficiente. Uma semana depois, Léo dirigia seu Range Rover pela rodovia que cortava o interior do Rio de Janeiro. À medida que se aproximava de Valença, memórias de sua infância começavam a aflorar, os verões correndo entre os canaviais, as histórias de seu avô na varanda, e principalmente, os momentos na cozinha com Joana, a governanta que era praticamente sua segunda mãe. O portão principal de Santa Clara se abriu diante dele, e a visão da casa grande, imponente em sua arquitetura colonial, fez seu coração apertar. As palmeiras imperiais que ladeavam o caminho balançavam suavemente com a brisa da tarde, como se o saudassem. Joana o esperava na varanda, seus cabelos grisalhos presos no tradicional coque, o avental impecavelmente branco. O abraço apertado que trocaram trazia o cheiro familiar de canela e café que sempre a acompanhava. Meu menino, está mais magro. Mas isso acaba hoje. Já deixei a cozinha preparada para seus pratos favoritos. Foi quando Léo a viu pela primeira vez. Descendo a escada principal estava uma jovem que parecia ter saído de um sonho. Seus cabelos castanhos ondulados emolduravam um rosto de traços delicados, e ela se movia com uma graça natural impossível de não notar. O simples vestido azul claro que usava tinha uma elegância que superava qualquer roupa de grife.
A filha da Rosa, Joana explicou suavemente. Aline. Lembra dela? Aquela menininha de tranças que vivia correndo por aqui? Senhor Leonardo. Aline o cumprimentou com uma pequena reverência, sua voz suave como veludo. Seja bem-vindo. Por um momento, Léo ficou sem palavras. Aquela não podia ser a mesma garotinha de suas vagas lembranças. Havia algo em seus olhos escuros, uma profundidade que o intrigava. Por favor, me chame só de Léo, conseguiu dizer finalmente. Um leve rubor tingiu as faces de Aline antes que ela se retirasse discretamente, deixando Léo com uma sensação estranha no peito, algo que não conseguia nomear, mas que o perturbava profundamente. Os dias que se seguiram foram intensos. Léo mergulhou na investigação dos problemas da fazenda, descobrindo equipamentos obsoletos, práticas ultrapassadas e uma gestão que precisava ser modernizada. Mas era impossível não notar a presença constante de Aline pela casa, especialmente na biblioteca, seu lugar favorito. Uma manhã, enquanto trabalhava entre os livros antigos, encontrou-a organizando as estantes. Ela cantarolava baixinho, absorta em seu trabalho, sem perceber inicialmente sua presença. Qual é essa música? Perguntou ele, fazendo-a sobressaltar-se. Oh, desculpe, Léo. É só uma cantiga antiga que minha mãe costumava cantar. A conversa fluiu naturalmente para os livros. Os olhos dela brilhavam ao falar sobre suas histórias favoritas, especialmente o Morro dos Ventos Uivantes. Havia uma inteligência viva em seu olhar que o fascinava cada vez mais. O telefone de Léo vibrou com uma mensagem de Isadora. Surpresa! Estou a caminho de Valença. Chego em 2 horas. Com um suspiro, Léo informou Joana sobre a chegada inesperada. A velha cozinheira sentiu a preocupação mal disfarçada em seu rosto enquanto pedia a Rosa e Aline que preparassem o quarto de hóspedes. O som de pneus na estrada anunciou a chegada do carro luxuoso, impecavelmente limpo apesar do caminho de terra. Isadora emergiu como uma visão deslocada do mundo urbano. Seu conjunto Chanel e saltos Jimmy Choo contrastavam drasticamente com a simplicidade rural da fazenda. Querido! Exclamou, envolvendo Léo num abraço que deixou no ar uma nuvem de perfume francês. O Rio está um tédio sem você. Nos dias seguintes, sua presença alterou completamente a rotina da Casa Grande. Os funcionários ficaram mais tensos, e até o ar parecia mais pesado com seu perfume caro. A situação tornou-se ainda mais delicada com a chegada de Alberto e Helena Martinez, que vieram verificar pessoalmente os problemas de produtividade da fazenda. Precisamos ver de perto como está tudo, filho, disse Alberto durante o café da manhã. Helena, sempre discreta, observava o trabalho da casa com aprovação. Joana e Rosa mantêm tudo impecável. E aquela jovem, a filha da Rosa, Aline, não é? Muito dedicada. Isadora mal conseguia esconder seu desagrado com a vida na fazenda. Não sei como vocês conseguem ficar aqui, comentava ela, observando com desdém o café colonial. É tudo tão rústico. A tensão atingiu seu ápice durante um almoço particularmente importante. A família toda estava reunida: Léo, seus pais, Isadora e alguns administradores da fazenda que vieram discutir os problemas de produtividade. Aline servia suco de laranja recém-espremido, movendo-se silenciosamente entre os convidados. Quando chegou perto de Isadora, esta fez um movimento brusco para pegar seu celular na bolsa, esbarrando no braço de Aline. O suco derramou-se sobre o vestido branco de grife que Isadora usava. Sua incompetente! O grito de Isadora cortou o ar como uma navalha,
fazendo Helena Martinez se sobressaltar. Olha só o que você fez. Este vestido custa mais do que você ganha em um ano. Aline, mortificada, começou a se desculpar repetidamente, suas mãos tremendo enquanto tentava ajudar com guardanapos. Me desculpe, senhora, foi um acidente. Acidente? Isadora levantou-se bruscamente, seus olhos azuis faiscando de raiva. Você é que é um acidente nesta casa. Uma empregadinha desastrada aqui. Chega! A voz de Léo trovejou pela sala de jantar, surpreendendo a todos, inclusive seus pais. Ele se levantou, seu rosto normalmente sereno agora marcado por uma raiva contida. Não admito que trate ninguém dessa forma em minha casa. Isadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos passos de Aline se retirando discretamente. Após o incidente, o clima na Casa Grande ficou ainda mais tenso. Helena Martinez tentou amenizar a situação com sua diplomacia característica, mas era evidente que o comportamento de Isadora a havia chocado. Alberto, sempre mais direto, chamou Léo para uma conversa em seu escritório. Filho, nunca vi você perder a compostura desse jeito, comentou ele, servindo 2 dedos de uísque para cada um. Não que eu discorde da sua atitude. O comportamento dela foi inadequado. Léo girou o copo entre os dedos, observando o líquido âmbar. Pai, às vezes me pergunto se não estamos todos representando papéis que a sociedade espera de nós, em vez de sermos quem realmente somos. Alberto pousou seu copo, olhando diretamente para o filho. Sabe, Léo, seu avô enfrentou muita resistência quando decidiu começar do zero em Santa Clara. Todos diziam que ele deveria seguir os negócios tradicionais da família na cidade. Mas ele escolheu seguir seu coração, seus próprios valores. Por isso ele sempre dizia que caráter não é herança, é escolha. Não importa o que os outros esperam de você, filho. O que importa são as escolhas que você faz, baseadas no que acredita ser certo. Naquele mesmo momento, no corredor dos fundos, próximo à despensa, uma cena tensa se desenrolava. Isadora havia encurralado Aline contra a parede, seu perfume caro e presença intimidante preenchendo o espaço estreito. Joana, que ia buscar ingredientes para o jantar, parou abruptamente ao ouvir as vozes e se escondeu atrás da porta da despensa, seu coração apertado ao presenciar a cena. Escute bem, sua empregadinha atrevida, a voz de Isadora pingava veneno. Já percebi seus olhares, seu jeito de suspirar quando Léo está por perto. Isso acaba agora. Aline, tremendo visivelmente, tentava manter a compostura. Senhora, eu não. Não me interrompa. Isadora aproximou-se ainda mais, seus olhos azuis faiscando de raiva. Se você não se mantiver longe dele, farei questão de que você e sua família inteira sejam expulsos desta fazenda. Entendeu bem? Uma reles empregada não tem o direito de sequer olhar para o Martinez. Este não é seu mundo, querida. Nunca será. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Aline. Suas mãos apertavam o avental com força, tentando conter o tremor que tomava conta de seu corpo. A senhorita está me entendendo? Insistiu Isadora, sua voz cortante como navalha. Sim, senhora, sussurrou Aline, mal conseguindo conter os soluços. Ótimo! E nem pense em contar isso a alguém. Ninguém acreditaria em você mesmo. Com um último olhar de desprezo, Isadora girou nos calcares e se afastou, o som de seus saltos ecoando pelo corredor como um lembrete ameaçador de seu poder. Aline correu para sua casa assim que os passos de Isadora desapareceram no corredor.
O coração batia descompassado enquanto atravessava o terreno até a casa adjacente à fazenda, onde vivia com seus pais. Ao entrar, foi direto para seu pequeno quarto, fechando a porta atrás de si como se quisesse trancar o mundo lá fora. O rosto ainda queimava, não apenas pelo constrangimento, mas também pela mistura de emoções que lutavam para encontrar espaço em seu coração. Ela desabou na cama, o travesseiro abafando os soluços que agora escapavam sem controle. As palavras de Isadora ecoavam cruelmente em sua mente: ninguém acreditaria em você mesmo. A frase cortava como uma faca, trazendo lágrimas que pareciam nunca acabar. Mas não era só isso que a inquietava. Enquanto tentava sufocar a lembrança dolorosa, outra imagem surgia: o olhar de Léo, firme e decidido, quando interveio a seu favor. Por que justo ele? Pensava, esfregando as mãos trêmulas no avental. Aquele homem, tão fora de sua realidade, não deveria ocupar seus pensamentos. Ele era o herdeiro, o dono de tudo aquilo, e ela, apenas a filha de um agregado, alguém que vivia às margens daquela grandiosa realidade. Ainda assim, o coração teimava em acelerar toda vez que ele estava por perto. Fechou os olhos por um instante, tentando abafar esses sentimentos perigosos. Como seria ter alguém assim ao seu lado? Alguém que enxergasse além das aparências e acreditasse nela. Mas esse pensamento, ela sabia, era perigoso. Suspirou fundo, deixando que as lágrimas carregassem um pouco da dor daquela noite sombria, enquanto jurava a si mesma guardar aquele sentimento como um segredo que jamais deveria ser revelado. Na casa grande, Joana permaneceu imóvel em seu esconderijo, seu coração maternal partido ao ver Aline deslizar pela parede até o chão, abraçando os próprios joelhos enquanto chorava baixinho. A velha cozinheira queria ir até ela, consolá-la, mas sabia que havia algo mais importante a fazer. Anos de dedicação àquela família, especialmente a Léo, que praticamente criará, lhe davam não apenas o direito, mas o dever de agir. Com passos firmes, embora suas mãos tremessem ao torcer o avental, um gesto nervoso que acompanhava décadas, Joana se dirigiu ao escritório. Encontrou Léo ainda conversando com o pai, mas não hesitou. Bateu na porta com urgência, interrompendo o diálogo. Ao entrar, seu rosto, geralmente alegre, estava visivelmente transtornado. As mãos continuavam a torcer o avental, um gesto que Léo reconhecia desde criança como sinal de grande perturbação. Antes que alguém pudesse perguntar, Joana falou com a voz entrecortada. Havia acabado de presenciar uma cena que lhe gelou o sangue. No corredor dos fundos, perto da despensa, Isadora havia encurralado Aline contra a parede. Alberto, percebendo a gravidade na expressão da velha cozinheira, ergueu-se discretamente. Vou ver como sua mãe está. E Léo, lembre-se do que conversamos. Com um aperto significativo no ombro do filho, retirou-se. A luz do fim de tarde que entrava pelas janelas antigas criava sombras alongadas no assoalho de madeira, enquanto Joana, com voz embargada, revelava a cena que acabará de presenciar. Cada palavra sua era como uma punhalada no coração de Léo, a crueldade de Isadora, as ameaças sussurradas com veneno, o terror nos olhos de Aline. A descrição da jovem chorando, encurralada contra a parede do corredor, fez o sangue de Léo ferver em suas veias, embora seu rosto mantivesse uma calma aparente. Você tem certeza disso, Joana? Perguntou ele, sua voz controlada mal disfarçando a raiva. Tão certa quanto estou de que o sol nasce todo dia. Joana secou uma lágrima com a ponta do avental. Aquela menina cresceu aqui, meu filho. Essa fazenda é a vida dela e da família. Não podia ficar calada vendo ela ser ameaçada assim. Léo levantou-se,
uma decisão cristalizando-se em seu coração. As palavras de seu pai sobre escolhas e caráter ecoavam em sua mente, dando-lhe a certeza que precisava. Obrigado por me contar, Joana, disse ele, sua voz firme. Você fez a coisa certa. O que você vai fazer, meu menino? Primeiro, quero que você vá até Aline. Fique com ela. Diga que está tudo bem e que ninguém vai expulsar sua família daqui. Depois, vou ter uma conversa definitiva com Isadora. Isso acaba hoje. A decisão cristalizou-se no coração de Léo como açúcar no fundo de uma xícara. Não era apenas sobre Aline, ou sobre Isadora, era sobre quem ele realmente era, sobre o homem que seu avô tinha criado para ser. As palavras de seu pai mais cedo agora faziam ainda mais sentido. Caráter não era herança, era escolha. E era a hora de fazer a sua. Ao saber que Isadora estava no jardim, bebericando champanhe como se nada tivesse acontecido, Léo sentiu uma determinação férrea tomar conta de seu ser. O sol poente lançava suas últimas luzes douradas sobre os canaviais quando ele se dirigiu para o confronto que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos naquela fazenda. O jardim da casa grande estava banhado pelos tons alaranjados do pôr do sol, criando sombras alongadas entre as roseiras que Rosa, mãe de Aline, cultivava com tanto carinho. Isadora estava sentada em uma das cadeiras de vime da varanda, sua figura elegante recortada contra o céu em chamas. A taça de champanhe em sua mão reluzia com os últimos raios solares, e seu rosto não demonstrava nenhum sinal do confronto cruel de momentos atrás. Léo aproximou-se com passos firmes pelo caminho de pedras. Seu rosto, normalmente sereno, carregava uma determinação que Isadora jamais havia visto antes. Isadora, precisamos conversar. Sua voz saiu grave, controlada. Ela se virou com um sorriso estudado. Querido, estava justamente pensando em você. Este pôr do sol é magnífico, não é? Talvez a única coisa realmente bonita neste fim de mundo. Acabei de saber do que aconteceu no corredor da despensa. Cortou Léo, seus olhos fixos nela. Das suas ameaças a Aline. O sorriso de Isadora congelou, mas ela rapidamente tentou recuperar a compostura. Não sei do que você está falando. Sabe muito bem. Ameaçou expulsar ela e a família da fazenda. Uma família que está aqui há gerações, Isadora, que ajudou a construir tudo isso. E se fiz? A máscara de sofisticação caiu completamente, revelando uma frieza calculista em seus olhos azuis. Estava protegendo o que é meu. Ou você é cego demais para não perceber como aquela empregadinha olha para você? O que você fez hoje mostrou exatamente quem você é, respondeu Léo, sua voz carregada de uma decepção profunda. E me fez ver com clareza quem eu não quero ser. Isadora se levantou bruscamente, a taça de champanhe tremendo em sua mão. O que quer dizer com isso? Que nosso noivado acaba aqui. O champanhe tremeu na taça de cristal, algumas gotas caindo sobre o vestido caro de Isadora, mas ela mal pareceu notar. Seus olhos azuis, geralmente tão controlados, agora faiscavam com uma fúria mal contida. Você não pode estar falando sério. Sua voz oscilava entre incredulidade e raiva. Vai jogar fora tudo o que construímos. Por ela. Não. Isadora. Não é por ela. Léo mantinha uma calma que só enfurecia ainda mais sua agora ex-noiva. É por mim. Pelo que é certo. Pelo que esta fazenda representa. Valores que você claramente nunca entendeu. Valores. Ela riu, um som amargo que ecoou pelo jardim. E que valores são esses? Os de um homem que troca uma mulher do seu nível por uma. Não termine essa frase. A voz de Léo trovejou,
fazendo-a recuar um passo. Você mostrou hoje que nível não tem nada a ver com posição social. Tem a ver com caráter. Com dedos trêmulos de raiva, Isadora arrancou o anel de noivado. O diamante brilhou brevemente sob a luz fraca da lua, antes de ela praticamente atirá-lo contra o peito de Léo. Vai se arrepender disso, Leonardo Martinez, sibilou ela, sua máscara de elegância completamente destruída. Quando perceber o erro que está cometendo, será tarde demais. O único erro foi não ter percebido antes quem você realmente é. Léo guardou o anel no bolso com tranquilidade. É melhor você ir embora agora. Acha que isso acaba assim? Que pode me humilhar dessa forma? Suas palavras saíam como veneno. Todos saberão. Vou fazer questão de... Fazer o quê, Isadora? A voz de Helena Martinez cortou o ar como uma lâmina. Ela estava parada à porta da varanda, seu porte elegante emanando uma autoridade natural. Contar como ameaçou uma moça inocente. Como tentou destruir uma família que serve aos Martinez há gerações. Isadora empalideceu visivelmente. Não esperava ter sido descoberta também pela matriarca da família. Seu olhar oscilou entre mãe e filho, percebendo finalmente que sua derrota era absoluta. O silêncio que se seguiu foi cortante. A brisa fresca da noite agitava os canaviais ao longe, criando um sussurro que parecia embalar aquele momento decisivo. O céu escuro estava salpicado de estrelas, e a lua cheia lançava uma luz pálida sobre a fazenda Santa Clara, como se a própria natureza quisesse marcar o fim de uma era. Isadora permaneceu imóvel por alguns instantes, sua silhueta elegante agora parecendo menor diante da presença majestosa de Helena Martinez. O perfume caro que sempre a acompanhava misturava-se ao aroma das rosas do jardim, criando uma fragrância que, como ela, parecia não pertencer mais àquele lugar. Com gestos bruscos que contradiziam sua usual elegância, Isadora recolheu sua bolsa e, sem mais palavras, dirigiu-se para o carro que a aguardava. Seus saltos altos ecoavam no caminho de pedras como um lembrete final de sua passagem por Santa Clara. O motorista, que já havia sido instruído, mantinha-se em silêncio respeitoso enquanto guardava as malas no porta-malas. Os faróis do carro rasgaram a penumbra que começava a se formar, iluminando brevemente a fachada secular da casa grande. As janelas azuis refletiam as últimas luzes do dia, testemunhas silenciosas de mais um capítulo na história daquela família. O ruído do motor foi diminuindo gradualmente até se perder na noite, levando consigo os últimos vestígios de uma união que nunca deveria ter existido. Léo permaneceu no jardim mesmo depois que o carro desapareceu na escuridão. O peso do anel em seu bolso parecia carregar todas as expectativas e convenções sociais das quais acabará de se libertar. O ar da noite estava carregado com o perfume das rosas e o aroma doce do canavial, trazendo consigo uma sensação de renovação. Helena se aproximou silenciosamente do filho, seu toque suave em seu ombro carregando todo o amor e compreensão que só uma mãe pode oferecer. Não eram necessárias palavras entre eles naquele momento. O som distante dos trabalhadores voltando dos canaviais misturava-se aos grilos que começavam sua sinfonia noturna, criando uma melodia que falava de continuidade, de ciclos que se encerram para que outros possam começar. A notícia da partida de Isadora correu pela fazenda nos sussurros dos empregados. Da janela de seu escritório, Alberto observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Via nele a mesma força de caráter do velho Antônio Martinez. Na cozinha, Joana preparava chá de camomila e seus famosos biscoitos de canela, enquanto Rosa ajudava, preocupada com Aline, que se recolhera ao quarto após o confronto com Isadora. Léo entrou na cozinha trazendo consigo o ar da noite. Como ela está?
Perguntou suavemente a Rosa. Abalada, meu filho, respondeu Joana, servindo chá em xícaras antigas. É muita coisa para uma moça tão jovem processar em um só dia. Rosa, Léo se dirigiu à mãe de Aline com gentileza. Sua família está segura aqui. Santa Clara é tanto sua casa quanto minha. Rosa deixou as lágrimas correrem por seu rosto marcado pelos anos de trabalho. Obrigada, patrão Léo. Não me chame de patrão. E agora? Ele hesitou. Preciso pedir sua permissão para algo. O ar na cozinha pareceu ficar mais denso. Joana parou o que estava fazendo, suas mãos experientes imóveis sobre a bandeja de biscoitos. Rosa ergueu os olhos, encontrando no rosto de Léo uma expressão que ela já havia notado antes, quando ele olhava para sua filha. Gostaria de falar com Aline, continuou ele, sua voz firme mas gentil. Não hoje, ela precisa de tempo. Mas quando ela estiver pronta, há muito que preciso dizer a ela. Rosa permaneceu em silêncio por alguns instantes, suas mãos apertando o avental num gesto que lembrava tanto sua filha. O vapor que subia das xícaras de chá dançava na luz suave da cozinha, criando formas etéreas que pareciam embalar aquele momento de mudança. Minha Aline, começou ela, sua voz embargada, cresceu admirando o senhor de longe. Quando criança, ficava horas na janela esperando o dia em que o menino Léo viria passar as férias na fazenda. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Depois que cresceu, guardou esse sentimento no fundo do coração, sabendo que eram de mundos diferentes. Joana se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Rosa, enquanto servia mais chá com a outra. O aroma de camomila preenchia o ambiente, trazendo uma calma que parecia necessária para aquela conversa. Mas o coração não escolhe onde nascer, não é mesmo? Continuou Rosa, agora olhando diretamente para Léo. Só peço que, se for falar com ela, seja gentil. Aline pode parecer forte, mas tem uma alma sensível como as flores que cuido no jardim. O silêncio que se seguiu foi interrompido por passos no corredor. Alberto Martinez surgiu à porta da cozinha, seu semblante sério, mas não severo. Por um momento, todos prenderam a respiração, temendo sua reação àquela cena incomum. Seu filho, o herdeiro dos Martinez, numa conversa íntima com as funcionárias da casa. Leonardo, chamou Alberto. Podemos conversar no escritório. No santuário de memórias da família, Alberto serviu 2 dedos de uísque em copos de cristal, um ritual que seu próprio pai costumava fazer para conversas importantes. Seu avô me trouxe aqui quando disse que pretendia me casar com sua mãe, começou, olhando para o retrato de Antônio Martinez. Ele me disse que o verdadeiro valor de um homem está na coragem de seguir seu coração sem perder a honra. A sociedade vai falar, é claro. Sempre falam. Falaram quando seu avô investiu tudo nesta fazenda, quando escolhi não ser diplomata. Alberto fez uma pausa. Mas no fim da vida, não são as vozes dos outros que nos assombram. São as escolhas que não tivemos coragem de fazer. Com a partida de Isadora, a fazenda recuperou sua naturalidade. Léo mergulhou no trabalho de reestruturação, modernizando práticas e aumentando a produtividade. Aline retornou às suas atividades, tímida, encontrando Léo ocasionalmente na biblioteca durante as tardes. Foi numa dessas tardes que algo mudou. Aline encontrou um exemplar antigo de O Conde de Monte Cristo com anotações do avô de Léo. Ele dizia que cada homem tem sua própria ilha de Monte Cristo para descobrir, comentou Léo. E qual seria a sua? Perguntou Aline, corando imediatamente. Talvez, respondeu ele suavemente, eu esteja descobrindo agora. Helena Martinez,
que observava a cena da porta, depois chamou o filho para contar uma história. Sua avó também trabalhava numa fazenda, era filha do administrador. Todos achavam Antônio Martinez louco por querer se casar com ela. Sorriu Helena. Mas seu avô dizia que há certas escolhas que o coração faz antes mesmo de a mente perceber. Quando me casei com seu pai, ela me contou sua história. Disse que por muito tempo lutou contra seus sentimentos por Antônio, convencida de que pertenciam a mundos diferentes demais. Até que um dia, bem aqui nesta biblioteca, ele a encontrou chorando sobre um livro de poesias. Helena fez uma pausa, virando-se para encarar o filho. Sabe o que ele disse a ela? Que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe ou posição social. Que o coração tem sua própria sabedoria, que vai além das convenções que os homens criam. O silêncio que se seguiu era profundo, preenchido apenas pelo farfalhar das folhas dos canaviais ao vento e pelo eco distante dos trabalhadores retornando do campo. Léo sentia o peso das palavras de sua mãe, compreendendo que ela estava lhe oferecendo muito mais que uma história familiar. Era uma bênção velada, um reconhecimento silencioso dos sentimentos que começavam a florescer em seu coração. Mãe, começou ele, sua voz hesitante. Eu ainda estou tentando entender o que estou sentindo. É tudo tão... Não precisa explicar, filho, interrompeu Helena gentilmente. Algumas coisas não precisam ser ditas em palavras. Só saiba que seja qual for o caminho que seu coração escolher, seu pai e eu estaremos ao seu lado. Os dias ganharam nova dimensão para Léo. A fazenda revelava histórias que ele nunca conhecera, ecos de amores passados que desafiaram convenções. Durante as reuniões do conselho, seu pensamento vagava para a biblioteca e para a pergunta de Aline sobre a ilha de Monte Cristo. Nos passeios matinais pelos canaviais, notava detalhes antes invisíveis: o viço das rosas que Aline e Rosa cultivavam, o sabor especial do café quando ela ajudava a servir, sua dedicação aos livros e à fazenda. Uma tarde, da janela de seu escritório, viu Aline ensinando as crianças dos funcionários no jardim. Seu jeito paciente e carinhoso o encantou. Quando as crianças partiram e o vento espalhou as redações pelo gramado, Léo desceu para ajudá-la. São as redações das crianças, explicou ela, coletando os papéis. Elas ficaram tão orgulhosas. Tem um dom especial para ensinar, disse ele, aproximando-se. Minha mãe sempre diz que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Seus olhares se encontraram, o vento agitando os cabelos de Aline, trazendo o perfume das rosas. Aline, começou Léo, mas foram interrompidos por Rosa chamando da varanda. Os dias seguintes trouxeram uma dança silenciosa. Léo encontrava razões para estar onde Aline estava, revisando documentos quando ela arrumava as flores, estudando na biblioteca durante suas arrumações. Joana observava tudo com um sorriso discreto, notando como ele ficava diferente na presença dela. Numa manhã, enquanto Aline colhia rosas no jardim, um espinho a feriu. Léo correu para ajudar, tomando sua mão entre as suas. Não é nada, sussurrou ela, sem retirar a mão. Um momento suspenso no tempo, embalado pela brisa da manhã e pelo perfume das rosas. Com delicadeza, Léo envolveu o dedo ferido de Aline com seu lenço de linho bordado. Os espinhos sempre protegem as mais belas rosas, murmurou, seus olhos fixos nela. O momento foi interrompido pela aproximação de Alberto e membros do conselho. Aline se afastou rapidamente, deixando Léo no jardim com o perfume das rosas e a memória do toque dela. O lenço, nos dias seguintes, permaneceria cuidadosamente dobrado sobre sua mesa de cabeceira. A rotina da fazenda ganhou novos significados. Olhares prolongados,
encontros casuais nos corredores, bom dias carregados de emoção. Joana e Rosa observavam em silêncio as mudanças em ambos. Léo tomando café mais cedo para ver Aline, ela cantarolando enquanto trabalhava. Um dia, entre as páginas de O Morro dos Ventos Uivantes, Aline encontrou uma rosa prensada com um bilhete na caligrafia de Léo. Nem todos os espinhos machucam. Alguns nos ensinam a valorizar ainda mais a beleza da flor. A tensão entre eles crescia a cada encontro na biblioteca, a cada troca de olhares pelo espelho da sala enquanto ela arrumava flores e ele voltava da cavalgada matinal. Até que, numa tarde quente que anunciava tempestade, tudo mudou. Da janela do escritório, Léo observava Aline, seu coração acelerando ao vê-la tão absorta em sua tarefa. O movimento de seus braços ao estender os lençóis tinha uma graciosidade que o hipnotizava. Quando o trovão soou, seus olhares se encontraram através da distância, uma corrente elétrica passando entre eles. Sem pensar duas vezes, desceu as escadas. O vento agitava os lençóis com violência agora, e Aline lutava para controlá-los. Léo sentiu seu perfume suave antes mesmo de tocá-la, misturado ao cheiro de chuva iminente. Seus dedos roçaram os dela ao segurar o tecido, e ele percebeu que ela tremia, não sabia se de frio ou de emoção. A proximidade era inebriante. Uma gota de chuva traçou um caminho pelos lábios entreabertos de Aline, e Léo sentiu seu controle escapar. Com dedos trêmulos, tocou seu rosto, maravilhado com a suavidade de sua pele. O olhar que ela lhe devolveu estava repleto de uma entrega que fez seu coração falhar uma batida. O primeiro toque de seus lábios foi tímido, experimental. Léo sentiu Aline estremecer em seus braços, sua respiração acelerada misturando-se à dele. O sabor dela era doce, embriagante, fazendo seu coração martelar contra o peito. Quando ela suspirou suavemente, entreabrindo os lábios, ele perdeu o último resquício de controle. Suas mãos deslizaram pela cintura delicada, trazendo-a para mais perto, enquanto aprofundava o beijo com uma intensidade que o surpreendeu. Aline correspondeu com igual fervor, seus dedos se enroscando nos cabelos da nuca dele, seu corpo delicado se moldando ao seu como se fossem feitos um para o outro. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas o calor de sua pele sob o tecido molhado, o sabor doce de sua boca, o tremor suave que percorria seu corpo. Léo podia sentir o coração dela batendo contra seu peito, tão acelerado quanto o seu próprio. Quando ela gemeu baixinho contra seus lábios, ele pensou que poderia morrer ali mesmo, consumido pela intensidade do momento. O beijo tornou-se mais profundo, mais urgente. Anos de desejo reprimido, de olhares roubados e toques contidos encontravam finalmente sua expressão. Suas mãos exploravam as costas dela por sobre o vestido molhado, sentindo cada curva, cada tremor. Os dedos pequenos de Aline agarravam-se à sua camisa como se temesse que ele pudesse desaparecer. Aline, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz irreconhecível de desejo. O som de seu nome pareceu romper o encanto. Como se despertasse de um sonho, Aline sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. Ela, uma simples funcionária, nos braços do patrão, no meio do jardim. O medo tomou conta de seus olhos, substituindo o brilho de paixão. Eu preciso ir, sussurrou ela, girando nos calcanhares e correndo em direção à casa, deixando Léo parado na chuva, os lábios ainda formigando com o sabor do beijo. O lençol branco, esquecido no chão do jardim, dançava com o vento como uma bandeira de rendição aos sentimentos que agora não podiam mais ser negados ou contidos. Aquela noite foi de insônia para ambos. Enquanto Léo, em seu quarto na casa grande, sabia que não havia mais volta, Aline observava pela janela as luzes ainda acesas,
seu coração dividido entre o medo e a felicidade do que acabou de acontecer. O amanhecer encontrou Léo já de pé, sua decisão tomada. Na cozinha, Joana o recebeu com uma xícara de café fumegante, e bastou ver seu sorriso para entender. Aconteceu, não foi? Perguntou ela suavemente, enxugando uma lágrima discreta com a ponta do avental. Vou falar com os pais dela hoje, anunciou ele, sua voz firme mas suave. Quero fazer tudo direito, Joana. Ela merece todo o respeito do mundo. O sol ainda estava baixo quando Léo chegou à casa dos funcionários. Rosa e José tomavam café na modesta varanda, surpresos com sua visita àquela hora. Bom dia, cumprimentou Léo, seu coração batendo forte mas sua voz firme. Será que posso conversar com vocês? José, um homem de poucas palavras e muita dignidade, indicou uma cadeira para Léo. Rosa, nervosa, começou a se desculpar pela simplicidade, mas Léo a interrompeu gentilmente. Por favor, não se preocupem. Na verdade, é uma honra estar aqui. Ele respirou fundo, olhando nos olhos dos dois. Vim porque preciso falar algo muito importante. Algo sobre Aline. Rosa apertou inconscientemente a mão do marido. José manteve seu olhar firme em Léo, anos de trabalho honesto gravados em cada linha de seu rosto. Sei que pode parecer precipitado, ou talvez ousado demais da minha parte, mas... Léo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu me apaixonei pela sua filha. E quero fazer tudo da maneira mais respeitosa possível. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante dos trabalhadores começando seu dia nos canaviais. José estudava Léo atentamente, enquanto Rosa lutava para conter as lágrimas. Seu pai, começou José lentamente, sempre foi um homem justo. E você, Léo, tem se mostrado digno do nome que carrega. Mas Aline... Sua voz embargou levemente. Aline é nosso tesouro. E é exatamente assim que pretendo tratá-la, Senhor José. Como o tesouro mais precioso que já encontrei. Rosa enxugou as lágrimas com a barra do avental, um gesto que lembrava tanto Aline que fez o coração de Léo apertar. Vocês criaram uma mulher extraordinária, continuou ele, sua voz carregada de emoção sincera. Sua bondade, sua inteligência, sua dedicação, cada dia descubro mais razões para admirá-la. E prometo a vocês que farei tudo ao meu alcance para fazê-la feliz. José levantou-se lentamente, caminhando até a beira da varanda. Seus olhos percorreram os canaviais que se estendiam até o horizonte, as mesmas terras que ele havia ajudado a cultivar por tantos anos. Sabe, Léo, começou ele, sua voz grave carregando o peso da experiência. Quando Aline era pequena, ela costumava ficar na janela do quarto dela, observando a casa grande. Sempre soube que ela era diferente. Tinha um brilho especial nos olhos, uma sede de conhecimento. Rosa e eu fizemos o possível para alimentar isso, mesmo com nossas limitações. Ele se virou para encarar Léo. Mas sempre tivemos medo também. Medo de que esse brilho dela atraísse o tipo errado de atenção, de que alguém quisesse se aproveitar da sua inocência. Entendo perfeitamente seu receio, Senhor José, respondeu Léo. E é por isso que estou aqui, pedindo sua bênção antes de qualquer coisa. Quero que saibam que minhas intenções são as mais sérias e honradas possíveis. Rosa, que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou. Ela te ama, sabia? Sempre amou, acho eu. Mesmo quando era só uma menina, havia algo no jeito dela de falar de você. Léo sentiu seu coração se aquecer com as palavras de Rosa. José voltou a se sentar,
colocando uma mão protetora sobre a da esposa. Se é a bênção de vocês que busca, disse José finalmente, sua voz mais suave agora, tem a nossa. Não porque é um martinês, mas porque vemos em seus olhos o mesmo amor que brilha nos olhos da nossa filha. Rosa não conseguiu mais conter as lágrimas. Só queremos a felicidade dela, Léo. E se essa felicidade está com você, prometo, interrompeu Léo com fervor, que dedicarei minha vida a fazê-la feliz, que protegerei não apenas Aline, mas toda a família de vocês. Esta fazenda é tanto parte da história de vocês quanto da minha. O sol já estava mais alto no céu quando Léo deixou a casa dos pais de Aline. Seu coração estava leve, e sua mente já começava a formular planos para o pedido de casamento. Queria algo especial, significativo, que representasse tudo o que Aline significava para ele. Na cozinha da casa grande, o sorriso de Léo ao encontrar Joana já dizia tudo. Com a ajuda da velha cozinheira, planejou cada detalhe do pedido de casamento. A biblioteca seria o cenário perfeito, o lugar onde seu amor havia nascido entre livros e conversas sussurradas. Para o momento especial, escolheu o horário do entardecer, quando a luz atravessava os vitrais criando um espetáculo de cores. Pediu a Joana que decorasse o ambiente com as rosas brancas do jardim e preparou o Morro dos Ventos Uivantes com bilhetes que contavam sua história de amor. O anel de sua avó, com uma delicada pérola engastada em ouro, aguardava no bolso do paletó. Quando Aline entrou na biblioteca naquela tarde, parou encantada na soleira da porta. A luz do sol poente, as rosas perfumando o ar, os vitrais coloridos, tudo parecia saído de um sonho. Seus olhos encontraram os de Léo, e suas faces coraram intensamente. Aline, chamou ele suavemente, aproximando-se, você se lembra da primeira vez que conversamos aqui sobre o Morro dos Ventos Uivantes? Ela sentiu, sem palavras, enquanto ele mostrava as páginas marcadas com suas memórias compartilhadas. Cada página deste livro agora guarda uma parte da nossa história, continuou Léo, sua voz embargada pela emoção. Assim como cada canto desta fazenda carrega uma memória nossa. O jardim onde você cuida das rosas, a varanda onde seu sorriso ilumina as manhãs, esta biblioteca onde seu amor pelos livros me conquistou dia após dia. Aline tremia levemente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces, enquanto o sol poente lançava reflexos dourados em seus cabelos, criando um halo de luz ao seu redor. Léo se aproximou mais, tomando suas mãos pequenas entre as suas. O contraste entre a delicadeza dela e suas mãos firmes de fazendeiro parecia simbolizar toda a beleza de sua união, diferentes, mas perfeitamente complementares. Aline, sua voz era quase um sussurro agora. Você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Que ele nasce nos lugares mais inesperados e floresce mesmo entre os espinhos. Me mostrou que a verdadeira nobreza está no caráter, não no nome ou na posição social. Então, em um movimento fluido, Léo se ajoelhou diante dela. O anel de sua avó cintilou suavemente quando ele o retirou do bolso, a pérola refletindo as cores do entardecer que entravam pelos vitrais. Este anel pertenceu à minha avó, uma mulher que, como você, conquistou o martinês com sua simplicidade e força. Aline, você aceita se casar comigo? Aceita construir nossa própria história de amor entre estes canaviais? Por um momento, Aline ficou sem palavras, suas lágrimas agora correndo livremente. Seus olhos alternavam entre o rosto ansioso de Léo e o delicado anel em suas mãos. O sol lançava seus últimos raios através dos vitrais, como se quisesse eternizar aquele momento mágico. Sim, sua voz saiu num sussurro embargado. Sim, Léo, eu aceito.
Com mãos trêmulas de emoção, Léo deslizou o anel no dedo delicado de Aline. A pérola parecia ter sido feita especialmente para ela, seu brilho suave combinando perfeitamente com sua elegância natural. Quando se levantou, Léo a trouxe para seus braços, e seus lábios se encontraram em um beijo profundo e apaixonado. Era diferente do primeiro beijo na chuva. Aquele havia sido um momento de descoberta, de revelação. Este era um beijo de promessa, de certeza, de futuro. Do lado de fora da biblioteca, Joana não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Ao seu lado, Helena Martinez segurava sua mão, igualmente emocionada. As duas mulheres, que tanto amavam Léo, compartilhavam aquele momento de pura alegria. O sino da fazenda começou a tocar, anunciando para todos em Santa Clara que um novo capítulo estava prestes a começar. O som melodioso ecoava pelos canaviais, carregando a notícia do amor que havia florescido entre suas terras. A notícia do noivado transformou Santa Clara. Para celebrar, Alberto Martinez organizou um jantar especial onde, pela primeira vez, Rosa e José sentaram-se nos lugares de honra da mesa da Casa Grande, um gesto que simbolizava o fim das antigas barreiras sociais. Entre os aromas dos quitutes especiais de Joana, que se superaram em demonstrar seu amor pelo seu menino e por Aline, duas famílias se tornavam uma só. Os preparativos do casamento começaram com a restauração da antiga capela da fazenda. Helena e Rosa trabalhavam juntas, unindo experiência e tradição, enquanto Aline revelava um talento natural para transformar cada detalhe. Santa Clara terá uma senhora à altura de sua história, comentou Helena ao ver a nora organizando os arranjos de flores, fazendo os olhos de Aline brilharem de emoção. A fazenda, que sempre fora seu lar, agora ganhava um significado ainda mais profundo. O mês que antecedeu o casamento passou como um sopro em Santa Clara, com Joana supervisionando pessoalmente cada preparativo na cozinha, determinada a fazer do banquete algo memorável. E quando finalmente o grande dia chegou, a fazenda parecia ainda mais bela. O céu de um azul cristalino, os canaviais ondulando como um mar verde e dourado sob a brisa suave, e a capela antiga resplandecendo com suas paredes brancas recém-pintadas, guirlandas de rosas brancas e orquídeas adornando sua entrada. Na casa dos pais de Aline, o quarto da noiva era um turbilhão de emoções. Rosa, com lágrimas nos olhos, ajudava a filha com o vestido, uma criação delicada de renda e seda que Helena fizera questão de presentear. O vestido era ao mesmo tempo elegante e simples, refletindo perfeitamente a personalidade de Aline. Joana apareceu cedo para ajudar com os preparativos, trazendo consigo um pequeno buquê de flores do jardim. Colhi hoje cedinho, com orvalho ainda nelas, disse ela, emocionada. São as mesmas rosas que você sempre cuidou com tanto carinho. Na casa grande, Léo se preparava com uma mistura de ansiedade e felicidade que mal conseguia conter. Alberto ajudava o filho com a gravata, suas mãos normalmente firmes tremendo levemente com a emoção do momento. Filho, disse ele, ajustando o terno escuro de Léo, hoje Santa Clara não ganha apenas uma nova senhora. Ganha um novo começo, uma nova história de amor para contar. A capela estava repleta quando as primeiras notas da marcha nupcial começaram a soar. A luz do meio-dia atravessava os vitrais restaurados, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre os convidados. O aroma das rosas e flores do campo preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro característico dos canaviais que cercavam a propriedade. Léo aguardava no altar, seu coração batendo forte sob o terno impecável. Quando as portas da capela se abriram e Aline surgiu ao braço de seu pai, o tempo pareceu parar. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco, que fluía como água ao seu redor.
Seus cabelos estavam parcialmente presos com pequenas flores brancas, e seu rosto radiante brilhava através do véu delicado. José, ao conduzir a filha pelo corredor, tinha os olhos marejados, mas seu porte era digno e orgulhoso. Cada passo em direção ao altar era como uma pequena eternidade. Os convidados, uma mistura harmoniosa de familiares dos Martinez e funcionários da fazenda, observavam emocionados aquele momento que simbolizava muito mais que uma união. Era prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Quando José entregou a mão de Aline a Léo, sussurrou algo que apenas os três puderam ouvir: "Cuide do meu tesouro como eu sempre cuidei." O olhar que Léo e Aline trocaram naquele momento dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Nas primeiras fileiras, Helena segurava a mão de Rosa, ambas chorando silenciosamente de felicidade, enquanto Alberto mantinha seu braço protetor ao redor de Joana, que mal conseguia conter os soluços de alegria. Os votos de Léo ecoaram pela capela antiga, sua voz firme e carregada de emoção. "Aline, você transformou minha vida do modo mais inesperado e mais perfeito possível. Encontrei em você não apenas o amor, mas também a coragem de ser quem realmente sou. Prometo honrar cada dia ao seu lado, cuidar de você com todo o meu coração, e fazer de nossa história a mais bela que estes canaviais já testemunharam. Prometo ser seu companheiro, seu amigo, seu amor, até que o último sol se ponha sobre Santa Clara." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Aline quando chegou sua vez. Sua voz, normalmente tão suave, ganhou uma força especial ao pronunciar seus votos. "Léo, você me ensinou que os sonhos podem se tornar realidade. Que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer convenção, mais profundo que qualquer diferença. Prometo estar ao seu lado em cada amanhecer, ser sua parceira em cada desafio, e amar você com a mesma intensidade com que estas terras amam o sol que as faz florescer. Prometo dedicar cada dia a fazer nossa história ainda mais bonita que os romances que tanto amo ler." O momento da troca das alianças foi de uma emoção quase palpável. Os anéis de ouro brilharam sob a luz colorida dos vitrais enquanto deslizavam em seus dedos, selando promessas que iam muito além das palavras ditas. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado. A luz que atravessava os vitrais da capela parecia mais intensa naquele momento, como se a própria Santa Clara abençoasse aquela união que transcendia todas as barreiras. A festa foi montada nos jardins da Casa Grande, onde mesas elegantemente decoradas se espalhavam sob um toldo de luzes cintilantes. As rosas brancas que Aline tanto amava estavam por toda parte, seu perfume misturando-se à brisa suave que vinha dos canaviais. Joana havia se superado no banquete. Os pratos tradicionais da fazenda ganharam um toque especial em suas mãos experientes, e o bolo de casamento, decorado com flores de açúcar feitas uma a uma, era uma obra de arte por si só. O primeiro momento verdadeiramente íntimo dos recém-casados aconteceu durante a valsa. Enquanto dançavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. Léo segurava Aline como se ela fosse feita de cristal, seus olhos nunca deixando-os dela. "Você está feliz?" sussurrou ele em seu ouvido. "Mais do que jamais sonhei ser possível", respondeu ela, sua voz embargada de emoção. À medida que a tarde avançava, o sol começou sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. As luzes do toldo se acenderam automaticamente, criando uma atmosfera quase mágica. Os convidados dançavam, riam, celebravam aquele amor que havia unido não apenas duas pessoas, mas duas famílias, dois mundos. Alberto e Helena observavam o filho com orgulho evidente. José e Rosa, inicialmente tímidos com tanta pompa, agora sorriam relaxados,
vendo sua filha irradiar felicidade. Joana circulava entre os convidados, garantindo que tudo estivesse perfeito, suas lágrimas de alegria ocasionalmente escapando sem permissão. Quando as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu, os noivos se retiraram discretamente da festa. Léo havia preparado uma surpresa especial. O antigo quarto da Casa Grande, que seria agora deles, estava transformado em um verdadeiro santuário de romance. Velas perfumadas iluminavam suavemente o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. Pétalas de rosas brancas formavam um caminho até a cama antiga de dossel, agora decorada com lençóis de seda branca. O perfume das flores se misturava ao aroma dos canaviais que entrava pela janela entreaberta. Léo conduziu Aline até o quarto com gentileza. Suas mãos tremiam levemente ao abrir a porta, revelando a atmosfera romântica que havia preparado. Os olhos de Aline brilharam de emoção ao ver o cuidado com cada detalhe. Com delicadeza infinita, Léo ajudou-a a remover o véu. Seus dedos roçaram suavemente a pele dela, provocando arrepios. O momento era de descoberta, de primeira intimidade verdadeira, carregado de amor e respeito mútuos. Seus lábios se encontraram em um beijo diferente de todos os anteriores, um beijo que carregava a promessa de uma vida inteira juntos, de sonhos compartilhados, de amor eterno. A luz da lua que entrava pela janela criava reflexos prateados nos cabelos soltos de Aline, enquanto as velas dançavam suavemente ao sabor da brisa noturna que vinha dos canaviais. O mundo lá fora continuava sua dança eterna, mas ali, naquele quarto, o tempo parecia ter parado para celebrar o amor em sua forma mais pura e verdadeira. O quarto estava banhado pela luz difusa das velas. Léo aproximou-se lentamente de Aline, seus dedos traçando a curva delicada de seu rosto antes de trazê-la para um beijo profundo. Ela suspirou contra seus lábios, suas mãos pequenas se apoiando em seu peito enquanto o beijo se aprofundava, repleto de promessas. Ele a beijava com reverência, saboreando cada suspiro, cada tremor. Seus lábios desceram pelo pescoço delicado, enquanto seus dedos trabalhavam nos botões do vestido. A cada novo pedaço de pele revelada, seus lábios seguiam o caminho, fazendo Aline arquear as costas e prender a respiração. "Você é tão linda", murmurou contra sua pele, sentindo-a estremecer sob seus lábios. O vestido deslizou por seus ombros em um sussurro de seda. Aline instintivamente cruzou os braços sobre o peito, seu rosto corado de timidez. Léo tomou suas mãos nas suas, beijando cada dedo antes de guiá-las aos botões de sua camisa. "Não tenha medo de me tocar", sussurrou, notando sua hesitação. Os dedos trêmulos dela exploravam seu peito agora exposto, cada toque enviando ondas de calor por seu corpo. Quando seus lábios se encontraram novamente, havia uma urgência nova, um desejo profundo que fazia seus corações acelerarem no mesmo ritmo. Léo a conduziu gentilmente até a cama, deitando-a sobre os lençóis de seda. Seus beijos tornaram-se mais profundos, mais urgentes, enquanto suas mãos exploravam as curvas dela com adoração. Aline correspondia com igual fervor agora, sua timidez inicial dando lugar a um desejo que a surpreendia. Seus corpos se encontraram em uma dança tão antiga quanto o tempo, cada toque, cada beijo uma descoberta preciosa. As lágrimas nos olhos de Aline não eram de dor, mas de uma emoção profunda demais para conter. Léo as beijou delicadamente, sussurrando palavras de amor contra seus lábios. A luz da lua banhava seus corpos entrelaçados enquanto se perdiam um no outro, descobrindo juntos os mistérios do amor em sua forma mais profunda e verdadeira. O primeiro raio de sol que atravessou a janela encontrou Aline e Léo ainda adormecidos, seus corpos entrelaçados sob os lençóis de seda.
O canto dos pássaros e o som distante dos trabalhadores começando seu dia nos canaviais anunciavam que Santa Clara despertava para uma nova era. Aline foi a primeira a abrir os olhos. Por um momento, ficou imóvel, sentindo o calor do corpo de Léo junto ao seu, ouvindo sua respiração tranquila. O braço forte dele a envolvia protetoramente, mesmo durante o sono. A aliança em seu dedo brilhou com a luz da manhã, lembrando-a que não era um sonho, era sua nova realidade. Léo despertou ao sentir o movimento suave dela. Seus olhos se abriram para encontrar o rosto de Aline iluminado pela luz dourada do amanhecer. Nunca ela lhe parecerá tão linda quanto naquele momento, com os cabelos levemente desalinhados e um brilho especial no olhar. "Bom dia, minha esposa", sussurrou ele, beijando-a suavemente. O sorriso que ela lhe deu em resposta era radiante. Não havia mais timidez entre eles, apenas a cumplicidade profunda de dois corações que haviam se encontrado e se reconhecido completamente. Do lado de fora, a fazenda pulsava com sua vida habitual. O aroma do café fresco preparado por Joana subia até o quarto, misturando-se ao perfume das rosas e a brisa suave que vinha dos canaviais. Era o primeiro dia do resto de suas vidas, o início de uma nova história em Santa Clara. Naquela mesma manhã, enquanto tomavam café na varanda da casa grande, Léo compartilhou com Aline sua decisão final sobre Santa Clara. Os meses que passará ali não apenas haviam transformado sua vida pessoal, mas também revolucionado a produção da fazenda. A modernização dos equipamentos, combinada com o respeito pelo conhecimento tradicional dos funcionários mais antigos, havia resultado em uma safra excepcional. A produtividade voltará não apenas aos níveis anteriores, mas o superara significativamente. Santa Clara estava mais próspera do que nunca. "Decidi que vamos morar aqui permanentemente", anunciou ele, observando os olhos de Aline se iluminarem. "Vou administrar todas as propriedades a partir daqui." Santa Clara sempre foi o coração dos negócios Martinez, e agora é também o coração do nosso amor. A decisão fazia todo sentido. A fazenda não era apenas um negócio, era o lugar onde sua história havia florescido, onde cada canto guardava uma memória especial, onde o amor havia provado ser mais forte que qualquer convenção social. Ali, entre os canaviais que dançavam ao vento e as rosas que perfumavam o ar, Léo e Aline começariam sua própria dinastia. Uma que seria construída não apenas sobre terra e fortuna, mas sobre os alicerces mais sólidos que existem: amor verdadeiro, respeito mútuo e a coragem de seguir o coração. Santa Clara, a fazenda que havia testemunhado o início de tudo com o velho Antônio Martinez, agora seria o cenário de um novo capítulo em sua história. Um capítulo escrito com a tinta mais preciosa que existe: o amor que nasce puro e verdadeiro, capaz de transcender qualquer barreira e florescer mesmo entre os canaviais mais improváveis. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.